eu estava procurando um jeito de resolver essa questão aqui e eu achei um jeito diferente. Eu espero que vocês dêem uma olhada aí, vejam o que é que vocês acham desse jeito que eu estou resolvendo, que é limites infinitos, beleza? E esse método ele não tá utilizando, eu não estou utilizando estudo do sinal, embora eu continue verificando se é mais infinito ou menos infinito pela esquerda ou pela direita, do zero no caso, certo? Então é o seguinte, tem essa questão aqui, ela está no caderno, e eu vou resolver ela de um método diferente do que foi dado em sala. Tá aqui, 3x ao quadrado menos 5x mais 2 sobre x ao quadrado com x tendendo a zero, e deu essa indeterminação aritmética aqui, né, que é 2 sobre 0. E aí é o seguinte, basicamente o que é que eu vou fazer? O que é que está causando o problema nessa equação? É o denominador, porque está dando zero, né? É o denominador que está causando a indeterminação. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou arranjar algum jeito de resolver esse denominador. O que é que eu vou fazer? Eu vou isolar ele. Mas como é que eu vou isolar esse denominador? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou simplesmente transformar essa divisão, né, de equações em uma multiplicação. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso como uma divisão de frações normalmente. Eu vou mostrar então como vai ser o próximo passo. Percebam que não mudou nada, né, daqui para cá. Não tem absolutamente nenhuma diferença. A única diferença é que eu estou colocando um número 1, né, denominador de cada um. Esse 3x menos 5 mais 2 dividido por 1 é ele mesmo, assim como o x ao quadrado. Para que eu estou fazendo isso? Porque eu estou forçando uma multiplicação, né, entre eles dois. Pois a divisão de fração, obviamente, conserva a primeira e faz o quê? Multiplica pelo inverso da segunda, não é verdade? Então é o seguinte, passa aqui para o próximo passo. Beleza? Aí eu venho para cá. Conserva a primeira, né? Como vocês podem ver aqui, está um pouquinho embaçado. 3x menos 5x mais 2 vezes 1 sobre x ao quadrado. Eu conservei a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda. Mas vocês concordam comigo que isso daqui a ordem dos fatores não altera o produto? Por exemplo, se eu quiser mudar de lugar esse 1 sobre x ao quadrado e colocar pela esquerda, vocês concordam que eu posso fazer isso? Eu acho que eu posso, né? Então eu vou trocar de lugar. Eu vou mudar esse 1 sobre x ao quadrado de lugar. E aí tá assim, desse jeito aqui. E deixa eu tentar colocar um pouquinho de foco. Acho que aqui já dá pra vocês verem um pouquinho. E aí é o seguinte. Tá aí, né? Eu troquei de lugar. Por que eu troquei de lugar? Porque eu quero isolar o denominador e fica mais fácil pra mim eu ver isso, né? Enxergar. E, gente, é o seguinte. Eu tenho que resolver o denominador de alguma forma, porque é ele que está causando a indeterminação, né? No meu problema. E o denominador é esse x ao quadrado. O que eu vou fazer com ele? Eu vou fatorar. Qual é o resultado, né, fatorado disso? É isso aqui, ó. É 1 sobre x vezes 1 sobre x, a multiplicação de fração, né? Vezes a continuação, né, do problema que estava ali. Lembrando que 3x ao quadrado menos 5x mais 2, se você quiser colocar sobre 1, também dá no mesmo, tá no mesmo, não tem problema nenhum. Só tirei porque não vejo problema. E aí é o seguinte. Gente, tá fatorado, mas o problema não está resolvido ainda. Eu tenho que verificar o limite tanto pela esquerda, tanto pela direita, desse 1x que está aqui. E aí é o seguinte, como é que eu vou achar o limite lateral, né, de cada um deles? Vai ser o seguinte, eu já tenho um x, né? E o x ele tende a zero. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um testezinho de mesa. E é o seguinte, aqui ó. Primeiro teste, aqui.
Vamos dar um foco. Peraí. Tá um pouquinho difícil, mas vai. É o seguinte. Esse teste, o que é que eu vou fazer nele? Basicamente, eu só quero saber se esse 1x ele vai tender, se ele vai tender a mais infinito ou a menos infinito. E aí é o seguinte, primeiro eu estou indo pela direita, né? Vocês podem ver aqui eu pelo Ozinho com mais. E aí é o seguinte, limite quando x tende a zero de 1 sobre x. Limite, aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu só quero saber se essa declaração é mais infinito ou menos infinito. Como a gente está tendendo o zero, aí deu um foco legal. Quando o zero está tendendo a... Quando x está tendendo a zero pela direita, eu vou pegar valores, obviamente, maiores do que zero. Por quê? Porque é pela direita. O que é a direita de zero? O que você tem à direita de zero? Você tem, obviamente, valores acima, né, do zero, que é o que? 1, 2, 3, 4, 5. Então vocês podem fazer o valor que você pegar, vocês podem chutar, né, e substituir o x por valores que vocês quiserem. No caso, eu escolhi 1, né? Qual diga um valor maior que zero? Obviamente 1. Então eu coloquei aqui, o limite quando x tende a 1 pela direita é 1 sobre 1, né? Substitui o x por 1 e deu 1 sobre 1. 1 dividido por 1 dá 1. Aí, gente, a pergunta é a seguinte: 1 é maior que 0? É. Então ele é mais infinito. Então, limite, né, quando x tende a 0 pela direita, de 1 sobre x é mais infinito. Perdi o foco, mas a resposta é essa. Gente, vou repetir. O que eu fiz aqui foi eu chutei um valor. Esse 1 pela direita, eu criei ele para saber se é mais infinito ou não. Certo? A mesma coisa eu vou fazer com 0 pela esquerda, mas com 0 pela esquerda eu vou escolher valores menores do que 0. Certo? Então, como é que fica com o teste aqui, né? Com essa declaração de se limite quando x tende a 0 pela direita de 1 sobre x é igual a mais infinito. Fica assim, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui em cima. Limite quando x tende a 0 pela direita fica mais infinito, né? Vezes mais infinito vezes 2. Lembrando que o vezes 2 é o seguinte, gente. Eu já substituí também o valor por 0 aqui, que está aqui, ó. Eu já substituí aqui, ó. 0 ao quadrado, né? 3 vezes 0 é 0. 5 vezes 0 é 0, então só sobra 2. Por isso que eu coloquei 2 aqui. E aí, ó, o mais infinito aqui, beleza? Eu estou declarando aqui, limite quando x tende a 0 de 1 sobre x é igual a mais infinito, então só vou substituir. Onde tem 1 sobre x, aqui em cima, tá vendo? Aqui, ó, peraí, deixa eu ver aqui, aqui e aqui também. Eu vou substituir por mais infinito vezes mais infinito vezes 2. Gente, mais infinito vezes mais infinito é igual a mais infinito. Mais infinito vezes 2, mais infinito também. Eu resolvi o limite quando x tende a 0 pela direita. Agora falta resolver pela esquerda também. Então, pela esquerda, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o teste de novo, só que pela esquerda, né? Porque eu já fiz pela direita. Então, beleza, vamos fazer o teste aqui, como vocês podem ver. Limite quando x tende a 0 pela esquerda de 1 sobre x. Eu vou chutar agora um valor menor do que 0, no caso. Por quê? Porque é pela esquerda, né? Dessa vez eu vou pegar o limite lateral pela esquerda. Limite quando x tende a 0, tende a 1, menos 1, perdão. É um valor menor do que 0, menos 1, né, obviamente. Eu resolvi pegar esse valor aqui para chutar, para fazer o teste de mesa. Então, o limite quando x tende a menos 1 pela esquerda dá 1 sobre menos 1. Essa divisão dá menos 1. Menos 1, obviamente, é um valor menor do que 0. Você tem que fazer essa pergunta sempre depois que fazer esse teste de mesa. O valor que eu achei é menor do que 0? Então é menos, né, infinito. Como vocês podem ver aqui. Menos infinito. Então é o seguinte, a gente acaba declarando que isso daqui
Limite quando x tende a zero pela esquerda de 1 sobre x é menos infinito. Ah, Matheus, você já achou o mais infinito ali com esse menos infinito, então não existe limite. Então é o seguinte, tenha calma, que aí a questão ainda não está resolvida. A gente ainda falta substituir os dois 1 sobre x que tem ali, né, na nossa equação que está no molde, por menos infinito. Então vamos subir aqui, a gente vai trocar isso aqui agora por menos infinito. Menos infinito vezes essa equação aqui, beleza? Vai ficar isso aqui, ó. Menos infinito vezes 2 vai ficar o seguinte: menos infinito vezes menos infinito, mais infinito. Mais infinito vezes 2, mais infinito. Então é o seguinte, você tem mais infinito pela esquerda, perdão, e você tem mais infinito pela direita. Então a resposta dessa questão final é mais infinito. Valeu, até a próxima.